Oi, turma, tudo bem? Sabe aquelas vezes onde você tenta fazer um bloqueio do nervo vagal inferior? Você faz um tubete, dois, três, quatro, cinco tubetes e a anestesia não pega? Talvez você não esteja errando, mas as variações da anatomia podem te enganar. Vem comigo para entender como isso funciona. Bom, as causas listadas para falha de bloqueio de alveolar inferior são variações anatômicas do nervo alveolar bífido, um forame retromandibular, foraminas acessórias, variações da anatomia óssea, e essa é muito importante, eu vou mostrar para vocês hoje, inervação acessória, pelo nervo milioide, pelo ramos do plexo cervical, ou mesmo, então, no fim das contas, de uma técnica correta. O que mudou a minha prática há um tempo atrás foi conhecer esse artigo, aonde a autora, a Érica, mostra que um forame mandibular alto, bem alto. Então, pensa se você pega um paciente assim e toda vez que você vai anestesiar tentando achar a língula, esse nervo entra lá em cima. E aí realmente não tem como. Você pode tentar anestesiar, essa anestesia não vai chegar no teu nervo alveolar inferior na altura que ele se encontra entrando no forame da mandíbula. E para vocês entenderem por que eu e muitas pessoas que eu dou os cursos me perguntam, eu sempre anestesio o bloqueio do alveolar inferior alto agora. Eu deixei de fazer o bloqueio na altura da língula há muito tempo, por causa desse tipo de variação. E tem mais uma razão, que é a proximidade do nervo lingual. Então, eu anestesio o alveolar inferior e o lingual com uma punção apenas. Bom, vamos entender para isso como é que é esse espaço aqui. Eu tenho na lateral o ramo da mandíbula, por medial o músculo pterygoideu medial, acima eu tenho o pterygoideu lateral e atrás eu tenho a glândula parótida. E para a região anterior eu tenho a ráfia pterygomandibular. Então eu tenho um espaço ali triangular, certo? Eu tenho esse espaço assim, ó, forma um V, aonde em cima eu tenho o pterygoideu, medialmente o ramo, e lateralmente o ramo, e medialmente eu tenho o pterygoideu medial. E nesse espaço, vocês percebem que a parte mais inferior dele, eu tenho o nervo alveolar inferior e o nervo lingual separados, mas a parte de cima eles estão juntos. Então, bem próximo à região maxilar do último molar, eles estão próximos. E é ali que eu agora faço as minhas funções para bloqueio do alveolar inferior. Nesse corte seccional da cabeça, então a gente pode ver aonde fica o nervo lingual e aonde fica o nervo alveolar inferior. Então, se você usar a técnica tradicional, é necessário você fazer dois stops, um mais anterior para o nervo lingual e o mais posterior para o nervo alveolar inferior. Então, eu basicamente decidi o seguinte, estudando a anatomia desse espaço ptérigo-mandibular, ali na linha da RAF, eu uso esse triângulo para anestesiar, mas mais na base do triângulo. E antes, eu colocava a anestesia nesse ponto, que é o ponto tradicional. Se você faz, dá certo, continue fazendo assim. Só que o dia que, por acaso, essa técnica não funcionar para você, tente levar esse ponto um pouco mais acima. E eu faço a punção nessa região, mantendo a mesma direção, vindo contra a lateral, e faço a punção nessa região. A diferença é que a agulha não vai bater no ramo da mandíbula, tá? Eu procuro aquele espaço, aquele V, aquele triângulo, onde o nervo alveolar inferior e o nervo lingual estão muito mais próximos, tá certo? Então, ao invés de eu anestesiar aqui, onde a técnica tradicional manda, eu subo a minha anestesia ali para cima, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Escreva aqui embaixo se aconteceu com você já de errar um bloqueio do alveolar inferior, tá certo? E até a próxima. Um grande abraço.